You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é um prazer enorme ter você aqui conosco para mais um bate-papo do conteúdo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nós estamos terminando o trimestre, esta é a última lição do livro do Êxodo e vamos juntos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema tão especial. Hoje nós vamos comentar sobre esse tema, que é central para a compreensão da relação entre Deus e a humanidade, que é o tema, o título da lição, o tabernáculo. Imagine um lugar onde o divino encontra o humano, onde Deus ele decide montar sua tenda no meio de seu povo. Isso é o que o tabernáculo ele representou para os israelitas. E é o que nós vamos conversar ao longo deste episódio. Nós estamos na última lição do trimestre, como nós já falamos, que traz uma mensagem profunda sobre a presença de Deus, a generosidade do seu povo e o grande plano de salvação. Nosso objetivo é descomplicar essa história, torná-la leve, acessível e, acima de tudo, aplicável à nossa vida hoje. Por isso eu peço para você compartilhar o link com as pessoas que você conhece, com as pessoas que são importantes para você, para juntos divulgarmos ainda mais esse conteúdo tão especial da lição da Escola Sabatina. Sabe, pessoal, o sábado geralmente é um dia de descanso e reflexão. E o estudo de hoje, ele começa nos dando uma base muito importante sobre o que era a principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento. E adivinhem, é a mesma para nós hoje. A principal tarefa era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Parece simples, mas é uma missão poderosa. Mas tem um detalhe crucial que não podemos esquecer: o pecado. Desde Adão e Eva, que se esconderam de Deus no Éden, porque seu pecado os fez temer o Senhor, o pecado ele distorce a nossa visão do caráter de Deus. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Aquela sensação de que não somos bons o suficiente ou que Deus está distante por causa de algo que fizemos? É um medo que pode nos afastar. Mas aqui vem a boa notícia, uma notícia que é um bálsamo para a alma. Deus sempre dá o primeiro passo para superar esse abismo. Por sua iniciativa, Deus ele repara a separação e restaura o relacionamento rompido. Ele chama o pecador de volta dizendo: onde você está? É como um pai que procura o filho.
não para brigar, mas para restaurar o amor. Essa é a essência do caráter de Deus, um amor altruísta. E o tabernáculo, que é o grande tema da nossa semana, entra exatamente aqui. Ele mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. A ideia é que nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas para Deus, convencidas de seu amor altruísta, elas podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para o seu próprio bem. Pessoal, essa é uma lição para cada dia da nossa semana, para todos os dias da nossa vida. Nossa missão mais importante é cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Não importa o que tenhamos feito, Ele está sempre dando o primeiro passo para nos encontrar. Que tal hoje a gente tirar um tempinho para simplesmente estar com Deus, sem culpas, sem medos? Lembre-se, Ele te chama e quer restaurar qualquer distância. Além disso, somos chamados a refletir o verdadeiro caráter de Deus para o mundo. Que nossa vida ela seja um espelho do amor e da justiça de Deus, atraindo outros para essa proximidade divina. Chegamos ao domingo e nossa reflexão de hoje mergulha fundo no significado do Sábado do Senhor. É um tema que por vezes gera muita controvérsia, mas a lição hoje nos ajuda a esclarecer algumas ideias. Muitos afirmam, erroneamente, que o sábado se destinava apenas aos judeus ou que ele foi dado pela primeira vez no Sinai. Mas a Bíblia é clara ao dizer que esse dia foi santificado lá no Éden. Gênesis 2, verso 1 a 3, muito antes de existir um povo judeu. E os israelitas já o observavam antes de chegar ao Sinai. Êxodo capítulo 16, verso 22 a 29. Ou seja, o sábado ele fazia parte da vida do povo hebreu desde o início. Então, o que o sábado realmente significa? Ele está, esteve e sempre estará centrado em Deus, quem Ele é e quais são suas obras poderosas. Ele nos lembra de seus atos de criação e salvação, direcionando nosso foco para o Senhor, que deseja habitar com seu povo. Vejam como o sábado e o santuário caminham juntos. Ambos apontam para a presença de Deus em nossa vida. A mensagem do sábado, meus amigos, é multifacetada e pode ser resumida em 5 pontos cruciais que a Igreja do Antigo Testamento transmitia. Primeiro, Deus é o Criador. A Bíblia começa com essa verdade impressionante e fundamental, e o sábado é o memorial vívido da criação divina. Gênesis 1, verso 1, Gênesis 2, verso 2 e 3, e Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Todas as outras verdades bíblicas têm essa base. Segundo ponto, o Messias virá. Essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher que venceria a serpente Satanás e derrotaria o mal. Gênesis 3, verso 15. Terceiro ponto, Deus estabelecerá seu reino eterno. E o sábado é uma prévia de como será esse reino de paz. Quarto ponto, a salvação ela vem do Senhor. O povo de Deus testifica que Ele é seu Salvador e Redentor, e que a salvação vem como resultado de sua graça e somente dela. E o quinto ponto, Deus é o juiz supremo. Os que persistentemente desafiam e negam ao Senhor não terão futuro, mas Ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. Existe um ditado judaico que diz: mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Isso nos faz pensar no papel importante que o sábado tem na vida da nossa família cristã. A verdade que foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído foi justamente a santidade do sábado, que celebra a obra da criação e salvação realizada por Deus. Então nós podemos ver aí a importância do sábado na vida cristã. E alguns dizem assim: mas nós vivemos no tempo da nova aliança. Nós vivemos agora num tempo onde não é mais preciso guardar o sábado. Bom,
Se nós não devemos mais guardar o sábado, então nós podemos matar, roubar, adulterar, porque o sábado ele está dentro do decálogo, ele está dentro dos 10 mandamentos. É algo para nós pensarmos, é algo para nós refletirmos e entender que no Novo Testamento todos guardavam o sábado como dia do Senhor. Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado, e em nenhum lugar nós encontramos a Bíblia ou qualquer pessoa que seja afirmando que o sábado ele não deve mais ser guardado. Nós devemos guardar o sábado, porque o sábado ele é o dia do Senhor. Ele foi abençoado, santificado, separado pelo próprio Deus. Que tal encararmos o sábado não como uma regra ou um fardo, mas como um presente divino? Um dia especial para nos reconectarmos com o nosso Criador, lembrarmos de sua salvação e ter uma prévia de um futuro sem dor. É um convite para desacelerar, focar em Deus e entender que Ele é a fonte de tudo. Guardar o sábado é deixar que o sábado nos guarde, nos proteja das pressões da semana e nos lembre do que realmente importa em nossa relação com o Senhor. Entramos na segunda-feira e hoje vamos falar sobre as ofertas e o papel do Espírito Santo na construção do tabernáculo. É uma parte da história que nos ensina muito sobre como Deus trabalha através de seu povo. Pensem na grandiosidade desse projeto. Era preciso uma quantidade enorme de materiais valiosos para construir o tabernáculo. E de onde vieram esses materiais? De doações generosas do povo de Deus. As pessoas doaram com o coração, de boa vontade e com alegria. Foi ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e muitos outros itens necessários. Não foi só o material, viu? O povo também doou seu trabalho, porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio de trabalho artístico e diligente. Além disso, alfaiates tiveram que tecer vestes para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, com suas vestes bem elaboradas. Todo mundo colocando a mão na massa, usando seus talentos. E aqui está um ponto interessante. De onde veio essa riqueza toda? Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhe deram ao saírem do Egito. Agora tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus, e o coração deles foi movido a realizar essa obra para sua glória. A generosidade foi tanta que Moisés teve que pedir para pararem de doar. O povo traz muito mais do que é necessário, foi a notícia. Assim, ele teve que interromper as doações, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Que testemunho de um povo engajado e abençoado! Mas a parte mais inspiradora, talvez, seja como Deus capacitou o povo. Foi pela orientação do Espírito Santo que Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O Senhor encheu Bezalel, Aholiabe e outras pessoas do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para realizarem todo o trabalho. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Aqui nós temos uma observação importante. O dom do Espírito Santo estava relacionado às diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a missão, Ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. O Senhor chama pessoas para fazer sua obra e as capacita com o Espírito Santo. Pense em como você pode ser generoso hoje, não só com dinheiro, mas com seu tempo, seus talentos e suas habilidades. Deus nos dá recursos, não apenas para nosso consumo, mas para que possamos ser bênçãos na sua obra. E lembre-se, o Espírito Santo quer te capacitar. Quais são seus dons?
Como você pode usá-los para a obra de Deus? Não subestime suas habilidades. Com o Espírito, elas se tornam poderosas ferramentas para o bem e para a glória de Deus. Terça-feira chegou e hoje vamos mergulhar nos detalhes da construção do tabernáculo e na sua profunda importância para o plano de Deus. Prepare-se para ver a grandiosidade e a precisão do Criador. Se você já leu o livro de Êxodo, sabe que Deus não deixou um único detalhe de fora. As instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Não era mais ou menos, era exatamente como ele havia instruído. Diversas peças foram construídas: o tabernáculo com seus tecidos e cortinas, a arca, a mesa para os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o pátio, tudo com suas especificações. Até as vestes sacerdotais, como a estola e o peitoral, eram descritas em detalhes em Êxodo capítulo 39. E nós podemos nos perguntar, por que tantos detalhes? Por que essa minúcia em cada instrução? Porque Deus se importa com tudo o que diz respeito à salvação e ao bem-estar espiritual de seu povo. Não é aleatório no plano divino. E aqui está o ponto central. As cerimônias do tabernáculo não eram apenas rituais, elas expressavam visualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diversas cerimônias retratavam, primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Segundo, como ele salva os que se arrependem. Terceiro, qual será o destino dos ímpios? E quarto, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Existem duas cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, realizadas no santuário, uma diária e outra anual. Os serviços diários garantiam que os arrependidos tivessem seus pecados perdoados e, pela graça, recebessem a salvação. Para receber a salvação, um sacrifício tinha que ser feito, apontando para a morte do Messias, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. A confissão do pecado e a aceitação do manto da justiça de Cristo estavam no centro dessa dádiva. Assim, o pecador arrependido recebia a certeza do perdão e se alegrava na salvação. Já o serviço anual, no dia da expiação, ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema e garantindo uma eternidade livre do mal. Este ministério de duas fases se cumpre no ministério de Cristo em duas etapas no santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor e trará a solução final para o problema do mal. Então, o santuário era muito mais do que um prédio. Era o lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus, que convida os crentes a desfrutar dessa comunhão. Se Deus se importa com cada detalhe do nosso bem-estar espiritual e da nossa salvação, isso nos mostra o quão valiosos somos para Ele. Que tal nos lembrarmos de que nosso relacionamento com Deus não precisa ser superficial? You won't see the engineer that slams the Nissan Rogue's door 13,920 times. Or the corrosive chamber that simulates 15 years of life in 5 months. Or the Rogue heat-baked for over 300 combined hours. What you will see is a vehicle that can take punch after punch and keep rolling. Nissan, #1 in new vehicle quality among mainstream brands by J.D. Power. We put it through the worst, so you get its best. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards. Awards based on 2025 model year. Newer models may be shown. Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank.
Go to Wonderside.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wonderside.com. Wonderside. Protect your pack with plant-powered Wonderside today. Podemos buscar entender os detalhes de sua palavra, de seu plano e ver como tudo aponta para Jesus. Que a nossa adoração seja profunda e sincera, baseada nesse conhecimento e nessa gratidão. Chegamos então à metade da semana, a quarta-feira, e hoje o nosso foco é na presença gloriosa de Deus no tabernáculo. Vamos ver como os israelitas perceberam essa presença e o que isso significa para nós. O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai, e como os israelitas perceberam a presença de Deus, de forma visível e poderosa. A glória de Deus, que é sua santidade, seu caráter e sua presença amorosa, sua própria bondade, encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória da Shequiná. O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Ele também consagrou tudo com o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos ao sacerdócio. Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. Por esse processo, inaugurou os serviços do santuário. É interessante notar que somente na inauguração Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Depois, só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente, no dia da expiação. A lição ela destaca uma conexão interessante. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada. Primeiro, no fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas. Segundo, na conclusão do tabernáculo, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra. E terceiro, quando Salomão terminou a construção do templo. Essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Que promessa incrível! O momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. A resposta para a nossa pergunta, como os israelitas perceberam a presença de Deus? A resposta é: quando o tabernáculo foi armado, o Senhor se revelou visivelmente, mostrando que havia aprovado a construção. A presença de Deus não é um conceito abstrato. Assim como os israelitas experimentaram de forma real e visível, nós também podemos buscá-la em nosso dia a dia. Como você pode experimentar a presença de Deus neste exato momento? Talvez seja na leitura da sua palavra, na oração, na natureza ou no serviço ao próximo. Buscar ativamente essa presença nos lembra que não estamos sozinhos e que Ele nos guia em nossa própria jornada, assim como guiou Israel com a nuvem e o fogo. É importante fazer isso para fortalecer nossa fé e nosso relacionamento com Ele. Quinta-feira, e hoje vamos falar de uma verdade ainda mais profunda e que conecta todo o nosso estudo: Jesus, o tabernáculo vivo. Essa é uma revelação central para entendermos a proximidade de Deus conosco. A encarnação de Jesus, ele se tornando humano, é um mistério, bem como uma ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. A lição nos diz que, ao se tornar carne, Jesus ele se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento
quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto, enquanto viajavam para a terra prometida. Ele fez sua tenda com a humanidade. Que privilégio indescritível! O Deus eterno desceu até nós como um de nós, para nos garantir que Ele realmente é Emanuel, Deus conosco. Isso significa que a presença de Deus não está mais limitada a um lugar físico ou a uma nuvem. Ela está em Jesus, e por meio dele, e em nós. E essa presença continua. Em Mateus 18:20, Jesus disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Cristo está com seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Jesus convida seus seguidores a estar em relacionamento próximo com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. É um convite pessoal e íntimo. E a história não termina aqui, pessoal. A lição, ela aponta para uma promessa futura incrível em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 a 3. A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. E João ouviu uma voz forte que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Na cidade santa não existirá templo. Apocalipse 21, verso 22. Porque o seu santuário é o Senhor. É interessante notar que o comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais, assim como acontecia com o lugar santíssimo do santuário terrestre, que tinha o formato de um cubo, com todos os lados iguais. A promessa é clara: por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte ou sofrimento, habitaremos na presença imediata de nosso Deus. Se Jesus é o tabernáculo vivo, isso significa que Deus deseja ter uma relação pessoal e constante conosco. Não precisamos de um local físico para nos conectar com Ele. Ele está à porta do nosso coração batendo. Que tal abrirmos essa porta hoje? Convidá-lo para cear conosco, para estar presente em cada decisão, em cada alegria, em cada desafio. E que essa esperança da Nova Jerusalém nos mantenha firmes, com os olhos fixos na promessa de habitar para sempre na presença de Deus. É assim que podemos aprender a perseverar até o fim. Chegamos à sexta-feira, encerrando nossa semana de reflexão sobre o tabernáculo e a presença de Deus. Hoje nós vamos consolidar algumas ideias e pensar em como aplicar toda essa riqueza à nossa vida. A lição, ela nos convida a um estudo adicional, citando Ellen G. White, que descreve o propósito das cerimônias do santuário. A construção do santuário foi precedida por um ato divino de redenção, a saber, a libertação de Israel do poder escravizador do Egito. Depois disso, Deus buscou um relacionamento de aliança permanente com seu povo, sendo o Deus deles e eles o seu povo. O modo de relacionamento foi definido pela lei da aliança. O tabernáculo era, de fato, um lugar de encontro, onde Deus e os seres humanos se reuniam, mas o acesso a Deus só veio após a redenção e o estabelecimento de uma união permanente com o Senhor por meio da aliança. As cerimônias do santuário e do templo que o substituiu ensinavam o povo diariamente a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e ao seu ministério, e uma vez ao ano, a mente de todos era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás e para a purificação final do universo, tanto do pecado quanto de pecadores. Que plano grandioso e abrangente! Agora, vamos pensar juntos em algumas perguntas para a consideração que a lição ela nos propõe. Primeiro, o derramamento de sangue era essencial para os serviços do santuário. O que o sangue simbolizava? E aqui esses sacrifícios apontavam em última análise? O sangue simbolizava a vida entregue à purificação do pecado e, em última análise, apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada gota de sangue derramada no santuário terrestre era um prenúncio do sacrifício perfeito de Cristo. Segunda pergunta. É surpreendente que o Criador habitou no santuário no meio do povo. Ainda mais surpreendente é que ele habitou entre nós como um de nós, tornando-se humano
numa expressão de amor, mas Deus fez muito mais. Ofereceu-se como sacrifício pelo pecado, morrendo por nós. O que isso ensina sobre o caráter de Deus e o seu desejo de nos salvar? Isso revela um Deus de amor infinito, altruísta e um redentor que deseja desesperadamente nos salvar, não importa o custo. Seu caráter é de pura bondade e sacrifício próprio pelo bem da humanidade. E a terceira pergunta. Com base em Hebreus capítulo 8, do verso 1 a 6, o que esse texto nos diz sobre como o santuário terrestre refletia o que Jesus está fazendo por nós agora no santuário celestial? O santuário terrestre, com seus rituais e divisões, era uma maquete, uma ilustração perfeita do ministério contínuo de Cristo por nós no céu, no santuário celestial. Ele está lá como nosso sumo sacerdote, intercedendo e aplicando os benefícios de sua morte e ressurreição em nosso favor. A lição dessa semana nos mostra que Deus é um Deus que deseja estar conosco, que nos ama a ponto de se sacrificar e que tem um plano perfeito para nos resgatar e nos levar para casa. Que tal dedicarmos este dia e todos os dias a vivermos essa verdade, a aceitar seu amor, a confiar em seu plano e a nos prepararmos para a sua vinda, quando habitaremos com ele para sempre. Que a nossa fé seja ativa, reconhecendo o sacrifício de Jesus e a sua intercessão contínua por nós. Que estudo incrível o estudo dessa semana, não é mesmo? Desde o significado do sábado até a encarnação de Jesus como tabernáculo vivo e a promessa de uma nova Jerusalém. Aprendemos que Deus ele sempre deseja estar perto de nós, que Ele nos capacita com seu Espírito para a sua obra, que Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa salvação e que Jesus é a prova máxima desse amor, vindo habitar conosco e nos garantindo um futuro eterno em sua presença. A história do tabernáculo não é apenas um relato antigo, é um lembrete vivo do caráter de Deus, do seu plano de redenção e do seu desejo de relacionamento íntimo conosco. É a demonstração visível e contínua de que Deus conosco não é apenas uma frase, mas uma realidade que permeia toda a história da salvação. Que as lições práticas que compartilhamos hoje inspirem você a viver uma vida mais conectada com o divino, a ser mais generoso com seus dons e recursos, a buscar a presença de Deus ativamente em cada passo, a confiar nos detalhes do seu amor e a manter os olhos fixos na promessa de uma eternidade com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por ser este Deus maravilhoso que deseja estar perto de nós. Ajuda-nos em nossa caminhada, para que um dia estejamos juntos na eternidade. Entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Alberto Júnior e foi uma satisfação imensa passar esse tempo com vocês. Que a presença de Deus seja real e transformadora em sua vida. Um grande abraço e nos encontraremos no próximo episódio do Porta Estreita. Até lá!